Bem, meus irmãos e irmãs, a paz do Cristo. Deixa eu só colocar o meu rosto aqui. Um dia de bênçãos e de paz para vocês. Nós estamos nessa série muito abençoada, ainda melhor do que o Éden. Então, nós somos um povo cheio de vida e de esperança. Nós somos a Igreja do Cristo. E nós conhecemos e lemos uma história de muita comunhão, uma história de criação, uma história onde a Trindade nos fez a imagem e semelhança, colocou o caráter dele, colocou amor no nosso coração e tantas outras bênçãos, criatividade, imaginação, relacionamentos profundos. A Trindade nos criou a imagem dela. E nós lemos nas Escrituras que isso foi maravilhoso, mas que houve na caminhada, na jornada, na história dos seres humanos, uma rebelião que trouxe morte, que trouxe separação, que trouxe ao coração do ser humano um abismo, um vazio. A morte foi instaurada no coração, na vida, no corpo, na história da humanidade. Mas a Bíblia também diz que Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e enviou seu Filho, e por causa do Cristo nós fomos resgatados, restaurados, e por isso nós podemos celebrar uma vida plena, e podemos juntos dizer que nós estamos provando e vamos provar verdades, situações, realidades ainda melhor que o Éden, ainda melhor que o paraíso, o jardim onde nós fomos colocados primariamente. Nós vamos então trabalhar hoje sobre essa nova comunhão, essa relação graciosa com Deus, essa comunhão, esse caminhar junto, estar com o Criador. Um dos grandes dilemas da raça humana, uma das grandes mazelas, algo que chacoalhou, destruiu mais do que uma bomba nuclear na história da humanidade, foi exatamente essa quebra de comunhão. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus. E, consequentemente, nos tornamos pessoas inimigas umas das outras. Pessoas que não sabem escutar umas outras, amar umas outras principalmente, perdoar, estar juntos, caminhar juntos, ouvir o coração do outro. Eu tenho algumas vezes repetido uma frase dizendo assim que os nossos lares, que deveriam ser lugares de vida, de terapia, de saúde mental, emocional, espiritual, nossos lares têm sido locais de grandes traumas, de grande confusão, facção, divisão, um batendo cabeça com o outro, e tem tudo a ver, porque nós nos rebelamos contra o Criador e por isso nós desaprendemos a viver em comunhão, a ter um só coração, a sermos realmente amigos, irmãos de caminhada. Mas, eu gosto dessa palavra mas, né? Mas Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida e na sua vida, e tem nos capacitado, nos ensinado, nos moldado a viver essa nova, bela e poderosa vida, principalmente de comunhão, de sermos um no Senhor, com o Senhor, um com os outros, de aprendermos a celebrar o que nós temos em comum. E nós temos muito em comum. Nós somos criaturas, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos templos, nós vamos trabalhar isso hoje. Enfim, gente, vamos aprender? A autora desse livro, ela conta nessa parte que nós vamos trabalhar sobre moradia, comunhão, que ela ia mudar de casa. Uma casa que eles viveram 20 anos.
e que eles gostavam muito, e tinha muitas histórias muito legais naquela casa. E quando eles fazem essa mudança, eles entenderam e proclamaram uma verdade. Eles disseram: mas na verdade sabemos que a mesma coisa que nos fez felizes na estrada Alford nos fará felizes na nova moradia. Estar em casa, em nosso lar, juntos. O que realmente nós precisamos aprender a celebrar na relação com Deus, na relação com o nosso próximo, na relação familiar, que o que nos faz felizes, de fato e verdade, e eu há pouco, vocês sabem que eu mudei, né? Eu fiquei 22 anos numa cidade, na mesma casa eu devo ter ficado acho que uns 16 anos, uns 15 anos, na mesma casa. E como é gostoso, né? A gente tem nosso cantinho, as coisas. Mas nessa mudança para cá, para Sorocaba, eu vi que o que é importante, o que realmente faz toda a diferença é estar em casa, em nosso lar, juntos. Ou seja, não é uma questão geográfica, não é uma questão física, mas é estar com gente que a gente ama, é estar com as pessoas que nos amam, é estar juntos, é estar, seja qual for o lugar, mas juntos, como família. Pode ser numa casa bonita e grande, uma casa pequena, apertada, uma casa, enfim, qualquer lugar, até mesmo em lugares muito difíceis, porque eu já conheci pessoas morando em lugares muito difíceis, e mesmo assim, elas celebravam a vida em comunhão, a vida familiar, o cuidado mútuo, a grande bênção de estar juntos. Nós, muitas vezes, somos treinados a viver muito de modo egoísta, né, individualista, e deixando nosso lar de lado. Nós damos a desculpa que nós trabalhamos por causa das nossos filhos. Claro que a gente trabalha, a gente precisa trabalhar, colocar o pão nosso, que é Deus que coloca, mas Ele nos usa. Mas muitas vezes é desculpa. Guarde isso. Muitas vezes a pessoa que trabalha demais é porque ela é muito preguiçosa relacional. Ela não sabe parar para ouvir o coração, estar com o outro, se alegrar com o outro, brincar com o outro, estar juntinho com o outro. Precisamos trabalhar, isso é muito bom. Mas mais que isso, precisamos aprender a viver em comunhão. Esse desejo que todos nós temos de estar em casa com aqueles a quem amamos, deve ser um aspecto de sermos criadas. Ela escreveu aqui para as mulheres, né? A imagem de Deus. O Deus dos cristãos, ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus relacional. E até nisso, esse mistério da Trindade é maravilhoso. Se fosse uma pessoa só, seria algo assim, algo que a gente poderia até falar, é Deus, é uma só pessoa. Tá? Mas é tão especial o nosso Deus que são 3 pessoas. E dentre tantas verdades e princípios e realidades que essa Trindade nos ensina, e vai nos ensinar, e vai nos colocar nela, uma delas é que eles se relacionam. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, o Espírito revela o Cristo, aponta para o Cristo, e eles nessa dança eterna, nesse relacionamento eterno, eles se completam, eles são plenos, e eles nos inseriram na família da Trindade. Então, esse nosso desejo de estar em casa, com aquele a quem nós amamos, isso tem a ver com a nossa imagem, né? Muitos animaizinhos cuidam com muito carinho, né, dos seus filhotinhos, mas chega uma hora, pronto, acabou. Nem lembra que é filho mais. Claro que nós precisamos aprender a lançar nossos filhos como flechas na mão do guerreiro, entregar, consagrar, não manipular, dominar nossos filhos,
Nossos filhos têm que ser lançados, mas sempre vão ser nossos filhos queridos. Sempre nós vamos celebrar a unidade, a comunhão com eles, e assim com o nosso próximo. Enfim, é um aspecto de sermos criados à imagem de Deus, pois a história da Bíblia é a história de Deus executando o seu plano de estar em casa com o seu povo. Eu quero dar uma ênfase nisso, gente. Preste atenção nisso. Pois a história da Bíblia é a história de Deus executando o seu plano de estar em casa com o seu povo. Quando Adão e Eva foram criados, quando os seres humanos foram criados e colocados naquele jardim, aquela realidade, aquele ambiente florido, aquele ambiente de vida, essa criação tão linda, era um local de comunhão da Trindade conosco. E quando rompe, Deus não desistiu de nós. Deus continuou com seu plano eterno, com seu plano primário, de trazer os seus filhos de volta para casa, de ser a própria casa, né? Quando eu vou na casa da minha mãe, né, eu tenho aquela coisa que é minha casa, né? Porque o colo da minha mãe, a minha mãe, né? Quando meu pai estava vivo, eles são a minha casa, eles sempre vão ser. Os meus filhos, a minha esposa é minha casa. Meu Deus, é a minha casa. Há um grande desejo, e por favor, nunca esqueça dessa verdade que nós vamos trabalhar agora. Há um grande desejo. O grande desejo do coração de Deus revelado de Gênesis a Apocalipse é estar em casa com seu povo, um lugar onde nada possa separar-nos. O grande desejo do coração de Deus, o desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o desejo do Criador, o desejo do Redentor Jesus, o desejo do Consolador Espírito Santo, é estar em casa com seu povo. Esse é o grande desejo. E onde nada, pecado, diabo, mundo, sistemas, nada vai nos separar, alienar-nos ou contaminar-nos, desfrutando de um relacionamento face a face, de pura alegria, e o bom da história, sem despedidas. Deus quer nos unir com Ele, unir a família da fé, unir os seus filhos e filhas numa plena comunhão, numa casa linda, numa cidade maravilhosa, onde não vamos mais nos separar, ser gente alienada, gente egoísta, que vive só por si e caminha de qualquer forma, e muito menos contaminada com pensamentos, com atitudes, com posturas pecaminosas, mas uma vida de desfrute, de deliciar-se no Senhor, num relacionamento onde, face a face, onde vamos contemplar a face do Criador. E essa expressão ela é recheada de vida, de intimidade, de profundidade, de verdade, de eternidade. Que Deus nos abençoe e a gente deseje cada dia mais conhecer o nosso Deus, não de ouvir falar, mas nossos olhos contemplarem a face do nosso Deus. Ainda sobre esse grande desejo, por favor, escute isso. Na verdade, uma das maiores maravilhas da história bíblica é que ela é muito mais sobre o desejo de Deus de habitar com o seu povo do que sobre o desejo do povo de habitar com ele. Deus te quer muito mais que você quer. E descanse e celebre essa verdade. Deus te quer. Ele quer o teu coração, a tua vida, a tua casa, os teus filhos. Com amor eterno, Ele te ama, e Ele planeja, e Ele cuida, e Ele faz, e Ele promove os encontros, os reencontros. Ele reaviva o nosso coração. Nós nunca vamos chegar a esse desejo. Até quando a gente estiver no céu, que
que a gente vai estar lá com corpos glorificados, eu creio que nós nunca vamos chegar a esse coração perfeito, com desejo santo que Deus tem por você, por habitar com você, por você habitar nele, por você andar em comunhão com ele. Guarde isso, por favor. Eu creio que isso é transformador para a nossa vida. Saber o quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos deseja. Bem, eu quero, nesse começo agora, né, metade, né? Acho que eu já falei bastante, né? Trabalhar sobre 3 momentos bíblicos da história da criação, da história humana, onde a gente vê Deus agindo e Deus nos trazendo de volta a casa. Deus, primeiramente, ele nos cria, e nos cria para ele, para estar com ele, não com um bichinho de estimação, porque se assim fosse, nós não teríamos saído de perto dele, mas como seres livres, plenos, seres incríveis, a imagem e semelhança dele fomos feitos. E aí, Deus nos criou com ele, e eu gosto muito dessa expressão de Gênesis 3:8, que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Eu sempre gosto de pensar que essas visitas da tarde é muito parecida com visitas que a gente faz na casa de um ente querido, para tomar aquele cafezinho da tarde, né? Eu não sei se você tem esse costume, mas muitas vezes eu tive esse costume, né? De, no finalzinho da tarde, 5 e pouquinho, passar na casa da minha mãe e comer aquele pãozinho, aquele bolo que só ela sabe fazer, né? Até o café com leite é diferente da mãe da gente, né? E ter aquele tempo de comunhão. O nosso Deus tinha sempre essa comunhão com Adão e Eva. Ele criou o paraíso para uma relação profunda com seus filhos amados. Mas nós, os seres humanos, abandonamos a comunhão, abandonamos a vida. Nós ouvimos e nos aliamos a Lúcifer. Nós rompemos com o Criador. Tudo isso é misterioso, mas tudo isso é um fato. Um fato que facilmente a gente vê que é verdadeiro. Só olhar para o nosso coração confuso, para as nossas dores. Só olhar para 500 mil mortos no Brasil. Só olhar por tanta divisão, tanta facção, tanta luta, tanta tristeza. É pedofilia, é traição, é um machucando o outro, são guerras, amor ao dinheiro, morre todo dia, pessoas são exterminadas. Tanta dor. Porque nós abandonamos a comunhão, a casa do Pai. O filho pródigo, quando abandona a casa do pai, no início parece que vai ser legal, mas depois nem comida de porco ele conseguia comer. É triste, é tristíssimo viver longe do Pai. Bem, além do paraíso e Deus resgatando o seu povo, ele ensina o povo de Israel, ele chama o povo de Israel, ele chama Abraão e fala: ó, Abraão, você vai ser pai de uma nação, ou pai das nações. E nessa caminhada relacional do Deus que nos ama, ele então fala: ó, faça uma tenda. E essa tenda simboliza que Deus caminhava com eles, era uma tenda móvel. Deus caminhando com eles e eles caminhando com Deus. Deus morando entre eles e eles morando na companhia de Deus. E lá no deserto, eles caminharam. O escritor de Hebreus diz que o tabernáculo e depois o templo era uma figura do verdadeiro, Hebreus 9:24, e uma sombra dos bens vindouros. Essa tenda destinava-se a servir como um lembrete, ou uma réplica do lar que Deus outrora partilhara com seu povo no Éden. Tanto a tenda quanto o tabernáculo mais tarde, Deus deu instruções onde a tenda e o tabernáculo nos levava ao paraíso perdido. Lembrar que
teve um lugar, existia um lugar onde nós vivíamos em comunhão com Deus. E nós, em rebeldia, em aliança com Lúcifer, saímos desse ambiente de vida e começamos um ambiente de morte. Mas Deus começou a agir nesse ambiente de morte, nesse ambiente de rebelião, chamando Abraão, chamando Israel, levando Israel a uma comunhão, colocando uma tenda, e a tenda tinha toda essa didática, essa pedagogia para nos levar ao paraíso, para nos levar à comunhão com Deus. Um dia a gente pode ter uma aula onde a gente vai ver os detalhes da tenda, e os detalhes dos tabernáculos, que tinha, como o paraíso é descrito em Gênesis, eles fizeram a tenda, fizeram um tabernáculo. Detalhes, mostrando toda essa relação outrora perdida, mas que Deus estava trabalhando para resgatar. Então, o tabernáculo, a tenda, apontavam para algo também, não só para o paraíso, mas para uma pessoa e para uma vida, para uma cidade que vai descer um dia. Tudo entrelaçado. Tudo num plano perfeito, mas de tudo que eu queria que você guardasse, num plano relacional de comunhão, onde Deus te deseja e quer você cada dia mais pertinho dele. Bem, ainda falando sobre tabernáculo, o tabernáculo, mais do que levar ao paraíso, né, ao jardim do Éden, ao mesmo tempo oferecia uma prévia do lar que Deus pretendia partilhar com seu povo no novo céu e na nova terra, bem como o caminho pelo qual ele tornaria possível que eles vivessem na sua presença. Os detalhes do tabernáculo, a vida no tabernáculo, o Santo dos Santos, o véu, todo o sacrifício, o lugar onde o povo ficava, o tabernáculo, ele nos levava ao Éden, mas também apontava para Jesus, principalmente para Jesus, e para a nova vida em Jesus, e para a nova relação, moradia que Jesus nos daria. Nele, ele é a nossa morada, e esse novo céu e nossa nova terra que um dia estaremos juntos. Deu para pegar, gente? Como é importante, como Deus planeja, como Deus é perfeito em tudo, e por isso você pode descansar, porque nenhum dos planos de Deus vão ser frustrados. Bem, mas o templo também apontava para a frente, para algo que Deus faria no futuro, para habilitar seu povo a estar em casa com ele novamente, um dia em que o céu desceria à terra, para que a terra se tornasse o céu. O povo de Israel, e nós hoje nós lemos o Antigo Testamento, a gente é treinado para essa nova realidade, para essa nova cidade, para essa nova comunhão, que já provamos dela, mas que vamos provar muito mais ainda, que vai ser quando o céu descer à terra, para que a terra se torne o céu. Tudo bem, gente? Nós vamos entrar agora numa parte muito importante que é sobre a grande morada, a grande casa, a grande comunhão, o desejo mais esplêndido revelado pela Trindade. Algum irmão quer acrescentar algo? Não sei se tem algum pastor presente. Podem perguntar, pode discordar. Não entendeu? Por favor, isso aqui é uma aula de escola bíblica, escola de discípulos de Jesus. Tudo bem, gente? Posso continuar? Ótimo, pastor. Vai em frente, vai em frente. Obrigado, Estamos pastor. sendo edificados. Amém. Amém. Desejar o céu é tudo que um cristão pode ter. Aleluia. Obrigado, pastor Osni. Obrigado. Desejar o céu, a morada, que o nosso coração está sendo treinado, expandido para isso. Por isso que o discipulado, né, a escola discipuladora, é um instrumento para treinar o coração, para expandir, para alargar, para amolecer.
o nosso coração. Como nós já conversamos, nós nunca vamos desejar essa comunhão como Deus deseja. Mas nós podemos crescer mais, não podemos? Podemos começar a nos desprender das coisas criadas e nos apegar nas coisas eternas. Priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Bem, gente, a parte que eu mais gosto dessa aula está aqui agora. O verbo se fez carne. O verbo que é o Criador, que é quem fez tudo, que é o Cristo de Deus, que é a primícia da criação, dele tudo se fez, e ele tem o controle de tudo, de todos, ele tem a primeira e a última palavra, ele é o verbo. O verbo é uma pessoa. A palavra que fez haja luz é uma pessoa. A palavra que disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é uma pessoa. O verbo é uma pessoa. É o Emanuel. Deus conosco. Por favor, atente para essa afirmação. Emanuel, Deus conosco, vier habitar no meio do seu povo. Em João lemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, gente. Glória a Deus. E vimos a sua glória. Mais uma vez, a glória de Deus descera para habitar, ou para usar a palavra grega que João emprega, tabernacular. Fez uma tenda entre nós, tabernaculou entre nós. O que a tenda lá na caminhada do povo de Israel no deserto apontava, o que o tabernáculo apontava principalmente para Cristo, que Cristo iria fazer uma tenda, que Cristo iria tabernacular entre seu povo. Dessa vez, ele não veio em forma de nuvem e nem de fogo, mas Deus em Cristo, pelo Emanuel, ele veio em carne, ele veio em sangue, ele veio para fazer a obra, a casa definitiva, que ninguém, por favor, ouça, ninguém mais pode destruir essa casa, essa relação, essa moradia. A tenda foi desarmada. O tabernáculo, o templo, foi destruído várias vezes. Mas esse novo templo, essa nova morada, essa comunhão nova em Cristo e por Cristo, nada e ninguém pode agora destruir. Aleluia por isso, gente. Ainda falando do verbo, foi somente após a ressurreição de Jesus que eles puderam ver que o edifício que eles buscaram como seu lar ao longo dos séculos era apenas uma sombra de seu verdadeiro lar, o verdadeiro templo, a pessoa de Jesus Cristo. Aquele templo, aquela tenda, mostravam para o verdadeiro lar, o verdadeiro lugar de repouso, de descanso, de vida, de desfrute, de segurança, de plenitude. Mas a gente até hoje, que valoriza mais coisas, e às vezes até um templo, do que o Cristo, do que a comunhão com Cristo e com seus irmãos. Isso é triste, isso é ruim, isso é péssimo. Guardem isso. O verdadeiro templo, o verdadeiro lar, é a pessoa de Jesus Cristo. Nele encontramos morada. Nele encontramos abrigo seguro. O salmista declarava sempre isso: Deus, Senhor, é meu abrigo, Deus, Senhor, é meu abrigo, Deus, Senhor, é meu refúgio, Deus, Senhor, é meu refúgio. São vários salmos que falam sobre isso. Meu esconderijo secreto. É porque é nele, é na pessoa dele, no abraço dele, é no amor dele que somos acolhidos, e nele, e é ele que é a nossa casa. E com ele somos casa. Bem,
Destruí esse santuário e em 3 dias reconstruirei. Ficaram escandalizados com Jesus, quando Jesus lá em João 2,19 disse, olhando para o templo, disse, olha, em 3 dias eu vou reconstruir. Como? Se foram séculos para construir, o Senhor vai fazer isso? É porque ele estava falando do santuário que ninguém mais destrói, que é ele, o ressurreto, o que venceu a morte. Ele é o nosso templo, a nossa tenda, a nossa casa, a nossa comunhão plena. Ele foi morto e 3 dias ficou morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Aleluia. Por favor, meu irmão, minha irmã, leia comigo essa expressão aqui, essa frase. Na cruz, o zelo pela casa de seu pai, pelo plano do Pai de estabelecer seu lar com pecadores redimidos como você e eu, o consumiu, o esmagou, o matou. O zelo de ter você de volta, o zelo de construir uma relação que não vai ser mais destruída por ninguém, nem por Lúcifer, nem pelo inferno todo, nem por qualquer pecado ou pecados, iniquidades cometidas. Cristo foi consumido, esmagado, morto na cruz, para trazer você e eu de volta a essa comunhão. Na cruz, o verdadeiro templo foi destruído, ao mesmo tempo que o grande sumo sacerdote oferecia o perfeito sacrifício. E em apenas 3 dias, aleluia, em apenas 3 dias, o verdadeiro templo foi erguido, para nunca mais voltar a ser destruído. Você não vai ser destruído, você não perde a salvação, você está seguro, a sua vida vai ser uma bênção, independente de situações ainda difíceis que eu e você vamos viver, porque a base, a rocha, a vida que é Cristo, que é a nossa vida, ninguém pode mais destruir Jesus. Ele se deu, foi espancado e morto, foi crucificado e morto, mas ressuscitou, e ressuscitou com vida plena, e não há mais possibilidade de pisarem em Jesus, de destruírem o nosso Cristo. Jesus habita no meio do seu povo. Jesus tabernaculou. Jesus enviou o seu Espírito. Eu vou para o Pai. Ele dizia isso várias vezes, porque ele tinha que voltar para que esse plano perfeito, esse plano do homem novamente voltar para casa, de o homem ser casa de Deus, da mulher ser casa de Deus, de vocês serem tabernáculos de Javé, tabernáculos do Espírito Santo, pudesse ser cumprido. Eu vou para o Pai, mas eu envio o Consolador, Jesus disse. Uma vez que o sacrifício foi oferecido, o véu que pendia entre o lugar santo e o santíssimo, no templo em Jerusalém, rasgou-se de alto a baixo. Uma dramática remoção da barreira que havia entre Deus e seu povo. Toda a barreira foi destruída, transposta, ruiu. Não há barreira, não há barreiras mais entre você e Deus, abrindo um novo caminho para Deus habitar entre seu povo e até mesmo no seu povo. Deus está entre nós, Deus caminha entre nós, Deus nos cerca por trás e por frente, de baixo e de si por cima. Deus está conosco, Deus está em nós. Que vida, que comunhão que você já tem. Nós ainda estamos engatinhando, nós ainda não estamos conseguindo curtir, celebrar tal amizade, tal paternidade, tal grande comunhão. Não conseguimos ainda celebrar esse desejo da pessoa mais linda e poderosa que nos quer. Mas eu espero que hoje, mais um pouquinho, a gente dê passos de celebração e de alegria por sermos tão desejados por Deus. Uma vez feita, plena e definitiva expiação do pecado na morte de Cristo, Deus escancarou as portas. Escancarou, abriu as portas para você.
É você. Compartilhem isso, que tem pessoas que acham que são tão indignas, e todos somos. Mas o digno, o Cristo, ele escancarou as portas para receber não apenas o sumo sacerdote, como era no templo, nem apenas aqueles nascidos num lar judaico, como era no tempo de Israel, mas pessoas de toda tribo, língua e nação que queiram habitar na presença de Deus, uma vez santificadas pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh, vida boa, gente. Vida que dá força para a gente viver, amar, cuidar, trabalhar, existir. É isso que é importante. Temos comunhão plena com o Pai. Voltamos para o Éden. Nós já estamos provando já da vida eterna. Já estamos provando da Trindade que caminhava toda tarde pelo Éden. Claro que ainda estamos estamos em termos longe. Nós estamos já perto. Nós já estamos nele e ele já está em nós. Mas ainda há alguns dias até a volta do Cordeiro. Até quando a morte será aniquilada. O diabo lançado ao lago de fogo. Os ímpios condenados. E os filhos e filhas amados do Pai, vivendo eternamente no novo céu e nova terra. Bem, gente. Opa. Se você está unido a Cristo pela fé, também é parte desse templo. Opa. Não estou conseguindo ler aqui para nós. Bem, se você está unido a Cristo pela fé, também é parte desse templo. Você é alguém que está andando, ou seja, caminhando e falando, na qual Deus habita pelo seu Espírito. Você é a boca de Deus, você é o corpo de Cristo, você é o templo do Espírito Santo. Olha o que Pedro e Paulo falam. Pedro escreve que somos pedras vivas, que estão sendo edificadas como uma casa espiritual. Vocês são casas de Deus. Vocês são tabernáculos ambulantes e falantes de Deus. E Paulo escreve que estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus, de fato, está executando o seu plano de habitar com o seu povo. Deus mora em você. Você é a melhor casa de Deus. A boa notícia do Evangelho: Deus será fiel ao seu compromisso de vir e habitar conosco, seu povo, muito embora nosso desejo de habitar com ele seja muitas vezes fraco e hesitante. Aproxima-se o dia em que todos nós, ouviremos uma grande voz do céu dizendo: ô irmão, abaixa aí o som. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha a promessa de Apocalipse 21:3, gente. Deus está fazendo o que tem sido feito. Deixa eu só arrumar isso aqui. Só um minutinho, gente. Certinho? Vamos continuar? Vamos lá. A boa notícia: Deus será fiel ao seu compromisso de vir habitar conosco. Confie no Senhor. Direcionar nosso coração para o lar, gente. Agora é um momento bem prático, um momento muito devocional. Gostaria que você prestasse atenção para nós concluirmos nosso estudo de hoje. São 10:12, então já estou quase concluindo. E daí, depois, se tiver alguma pergunta, a gente bate um papo, tá bom? Nós agora, que já entendemos toda essa vida plena em Cristo e por Cristo, que Ele é nosso, nós moramos nele, Ele mora em nós, somos o amado e o amado é nós.
essa vida plena no Cristo, nós estamos sendo treinados, discipulados, para aprender a direcionar o nosso coração para o lar. Para desprender das coisas criadas. E do dia a dia, né? Desse mundo. De viver com intensidade, de viver com alegria, de viver com garra, com ânimo, com ousadia, com intrepidez. Ore por isso. Celebre a vida. Receba pessoas no seu dia a dia com muita alegria. Trabalhe com afinco. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. Use seu tempo para a glória de Deus. Mas vamos direcionar nosso coração para o lar. Vamos aprender realmente a viver com os nossos olhos fixos no autor da vida. Vamos viver com o pé no chão. Vamos viver chorando o que tem que ser chorado nesse tempo. Trabalhando o que tem que ser trabalhado nesse tempo. Mas vamos viver com os olhos no nosso lar. No lar que já temos. Na comunhão que já temos. E nessa comunhão plena que teremos. Sempre que, por favor, escute agora, minha irmã, meu irmão. Sempre que nos sentimos tentados a pensar que os prazeres deste mundo vão nos satisfazer, sempre quando o nosso coração começar a ser enganado, ludibriado com aquela voz, seja satânica ou do nosso coração, dizendo que esse mundo pode nos satisfazer, que os bens, que os prazeres desse mundo vão nos satisfazer, eu e você diremos assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Em outras palavras, Jesus, só o Senhor é a minha delícia. Só o Senhor é a razão da minha vida. Só o Senhor dá sentido. O Senhor é o grande amor. E meu coração, minha história só se acalma e se estabiliza e tem sentido no Senhor. Sempre que a culpa, por favor, escute, minha irmã, meu irmão, sempre que a culpa do pecado for tão pesada e começarmos a duvidar se há mesmo um lugar para nós, no lar que Deus está preparando, se essa dúvida, esse medo, essa confusão tomar o seu coração, diga assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Nada e ninguém me vai separar do amor de Deus em Cristo. Estou seguro em Cristo. Vou habitar na casa do Senhor para todos sempre. Essas duas irmãs generosas me acompanham, bondade e misericórdia. Corre atrás de mim todos os dias. Aleluia. Ainda direcionando o nosso coração para o lar. Sempre que nos pegarmos correndo atrás de coisas que nos deixam vazios, vazias, disciplinaremos nossos desejos dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós somos um povo que tem uma oração, e essa oração é: eu te quero, eu te desejo mais e mais, quero viver com o Senhor, Cristo de Deus. Quando encontrarmos nosso coração frio para com as coisas de Deus, e o lugar onde habitaremos com Ele para sempre, atiçaremos as chamas do desejo em nosso coração, dizendo: quão amáveis são, dá vontade de cantar, né? Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84. Quando a gente ficar friozinho, a gente começa a dizer: Senhor, como é amável a tua presença. O Senhor está encostar no teu ombro, ser habitado por ti. Bem, gente, é isso.
É essa a aula de hoje. E eu gostaria de convidar você a um tempo de oração de louvor, mas também uma oração de treinamento, aprendendo a direcionar o seu coração para o lar, para Cristo, que é o nosso lar, Ele que é a nossa morada. Deus abençoe muito vocês. Vamos orar para a gente encerrar e depois a gente conversa um pouquinho? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada vida que parou para ter esse tempo de comunhão, esse tempo de ensino bíblico. E, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, celebrar tanta comunhão, tanta vida, esse desejo tão enorme, pleno, maravilhoso que o Senhor tem por nós, ao ponto de enviar Jesus. E Jesus nos abraçou e nos trouxe de volta para casa. Nós éramos as ovelhinhas perdidas. E o bom pastor deu a vida pelas ovelhinhas perdidas. E nos trouxe de volta ao teu aprisco. Nos ajude cada dia mais a celebrar, a adorar o Senhor, a viver essa vida plena, de comunhão linda, doce, poderosa com o Senhor. Pedimos a tua bênção. Direciona o nosso coração para ti. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu desligar aqui. Deus abençoe a todos.